Eu sou Fran Pinheiro e vim compartilhar com vocês alguns questionamentos que eu já tenho feito há muitos anos com relação à educação financeira dos meus filhos. Eu sou mãe de 3 filhos, fui professora, hoje eu sou bancária e me preocupo muito como vai ser a formação financeira dos meus filhos, né, durante todo o período de educação deles, né, até eles chegarem lá aos seus 18, 20 anos de idade. Aí vocês me perguntam, desde muito cedo a gente já precisa passar a educação financeira para os nossos filhos? A resposta é sim. Mas para os menores de 7 anos, por exemplo, você precisa começar observando a forma como você fala com o seu filho. Porque ele vai começar a perceber e vai começar a pegar os ensinamentos com você. Na verdade, até os 7 anos de idade, a criança faz por espelhamento. Ela vai acreditando nas mesmas coisas que os pais acreditam. Então, como você faz para passar de uma forma melhor, com menos erros aos seus filhos, né? Principalmente quando eles são menores de 7 anos, você precisa observar o que você fala. Você fala não a toda hora, não tenho dinheiro, não posso agora, não tenho. Presta atenção nisso, porque os nossos filhos precisam ouvir o não, sim, algumas vezes precisam, mas também precisam ouvir o sim. Ou então, eles precisam ouvir, nesse momento eu não posso, um outro dia eu vou poder. E a gente ir prestando atenção no que a gente está passando, para ver se a gente não está passando crenças limitantes demais para os nossos filhos. Por exemplo, acontece de às vezes os filhos pedirem alguma coisa que está fora da sua possibilidade e às vezes com aspereza o pai responde: pensa que eu tenho uma árvore de dinheiro, por exemplo? Tá pensando que eu tenho uma fábrica de dinheiro? Às vezes a gente fala com o nosso filho de uma forma negativa e até pejorativa com relação ao dinheiro. É um erro que os pais costumam cometer. A gente precisa corrigir isso, precisa se observar. Ou você é aquele tipo de pai que fala sim para tudo, como se você tivesse uma varinha de condão. Existem algumas crianças que acham que os pais têm solução para tudo, que tudo pode, que tudo ele compra, tudo ele consegue. Também não é bem assim que funciona. Então a gente tem que saber o momento certo de dizer o sim e também de dizer o não. A gente precisa observar muito porque às vezes a gente pode dizer o não, mas a gente poderia dar à criança, oferecer à criança o que ela está pedindo. Mas dói muito na gente quando a nossa situação financeira não permite a gente dizer o sim. Um exemplo que eu dou para vocês é o seguinte: eu sou nascida numa cidade do interior, criada numa cidade do interior e amo comer arroz com ovo. Sério mesmo, tô falando para vocês. Um arroz fresquinho, com ovo frito, se for caipira então, nossa, uma delícia. Amo. Mas se na minha geladeira não tiver uma carne que eu possa oferecer para os meus filhos e eu só tenho o ovo, nossa, o ovo desce quadrado. Porque eu sei que a única opção que eu tenho para fornecer para os meus filhos hoje é o ovo. Então isso dói muito. Então a gente precisa perceber o que a gente está passando para os nossos filhos, principalmente os menores de 7 anos. Ele está percebendo que você realmente não tem dinheiro e que o dinheiro é uma coisa difícil demais para conseguir? Ou isso está sendo um tabu na sua família? Vocês não comentam sobre isso. Eu já vi isso acontecer muitas vezes também, do pai e da mãe não comentar sobre dinheiro com os filhos, de hipótese alguma. É um assunto que não acontece dentro da família, né? Então, assim, o dinheiro tem que ser trazido, sim, como um assunto familiar. E por incrível que pareça, se você precisar cortar gastos, decida fazer isso junto com seus filhos, junto com todos os membros da sua família. Faça uma reunião. Eu fiz uma vez uma reunião, minha primeira reunião que eu fiz, a minha filha mais velha tinha 10 anos.
Eu me lembro como se fosse hoje. Eu sentei com todos à mesa, eu só tinha as duas filhas, eu não tinha um filho mais novo ainda, eram só as duas, e sentei com meu esposo. E perguntei assim, quanto vocês acham que eu ganho por mês? A mais novinha, que na época tinha, sei lá, uns 6 anos mais ou menos, ela disse assim, mãe, a senhora ganha muito. Aí eu perguntei assim, quanto é esse muito? E aí ela me respondeu, R$2.000. Nessa época lá atrás, o salário mínimo era cerca de uns R$900 mais ou menos. E aí eu respondi, não, eu ganho 7. Eu ganho bem, ganho R$7.000. Aí eles ficaram apavorados, criou aquele apavoramento. Aí eu peguei para minha filha mais velha, que tinha 10 anos na época, dei o papel, a caneta e falei assim, anota aí tudo que eu pago com esses 7.000. R$1.500 de aluguel, R$400 de luz, R$100 de água, tanto reais de comida. E fui falando, internet, conta de celular, todas as despesas da casa, as despesas fixas e as despesas variáveis. E aí foi um susto. O salário não dava para cobrir todas as despesas. E aí eu virei para eles e falei, tá vendo? É por isso que a gente vai precisar cortar alguma coisa. O que vai ficar mais fácil da gente cortar? E aí junto com eles, a gente decidiu o que a gente ia cortar. A gente ia diminuir a conta de luz, economizando todos os dias. A gente ia diminuir o tanto de internet. Se na época eu pagava 100, passei a pagar 50. E aí a gente foi cortando algumas coisas, algumas despesas, de uma forma conjunta. Então todo mundo estava participando, todo mundo estava colaborando. Esse tipo de assunto precisa ser passado para os nossos filhos. A partir dos 7 anos, entre 7 e 10 anos, a criança já tem condições de fazer conta, ela já está aprendendo isso na escola. Ela vai se sentir interessada nesse assunto. A minha filha, essa mais velha, quando ela tinha seus 13, 14 anos, ela sabia exatamente qual era o supermercado da cidade que estava em promoção. Qual era o dia e qual supermercado tinha promoção de carne, por exemplo. Em qual supermercado tinha uma promoção de material de limpeza, por exemplo. Ela sabia o preço das coisas. Eu obrigava ela a saber? Não. Isso foi automático para ela. Ela automaticamente foi aprendendo a lidar com isso. E ela foi, inclusive, gente, por incrível que pareça, me ensinando. Tinha algumas vezes que eu chegava em casa, eu saía do trabalho e passava no primeiro supermercado, comprava alguma coisa que estava faltando. Quando ela via a notinha, ela falava, mãe, que absurdo, no supermercado tal, isso está muito mais barato. Né? E me ensinando, muitas vezes me ensinando a olhar encartes, né? Que às vezes eu não fazia e ela fazia. Aprendendo a negociar. Outra coisa muito importante que nós precisamos ensinar aos nossos filhos desde muito cedo, desde os 7 anos de idade, é a negociar. A negociar, sim, a dizer qual é o melhor preço, qual é o melhor serviço. E por incrível que pareça, eles aprendem com uma facilidade muito grande. Quando a criança é muito pequenininha, por exemplo, lá dos seus 8, 9 anos, acontece alguma coisa que você diz não, a criança chora. Nossa, esse momento de choro é um ótimo para negociação. De você virar para a criança e falar, poxa, mas já está chorando? Nem negociou? Nem quer saber uma maneira de você receber um sim? Às vezes a criança chora porque ela se sente perdida, ela não sabe negociar com o pai ou com a mãe o que ela está querendo. E às vezes é um momento muito legal da gente negociar. Negociar qualquer coisa, você disse não, mas se ele fizer assim, ou se ele fizer de uma outra maneira, né? Por exemplo, posso ir dormir na casa de um coleguinha? Se você disse não, ele já chora. É um ótimo momento para negociar, ensinar ele a negociar. De virar para ele e falar assim, hoje você não pode dormir por conta disso, disso, disso. Mas se você quiser, eu levo você brinca um pouco,
mais tarde eu passo por lá e te pego. E na grande maioria das vezes, seu filho aceita. Parece uma coisa simples, mas dessa maneira você está ensinando seu filho a negociar. Hoje, no mercado de trabalho, no mercado financeiro, inclusive, é tudo o que um adulto precisa saber negociar. Isso, aos 14 anos, esse tipo de negociação, o seu filho com 14 anos, ele já tem que estar sabendo disso com muita tranquilidade. Negociar com você sem chorar. Quando você negocia, quando você ensina a ele a negociar, ele aprende que ele não deve desistir com facilidade. Ele aprende a persistência. Isso é muito importante. Lógico que quando um não for um não mesmo, categórico, e que você não tem como negociar, não chama para negociar. Não chama para negociar. Fala com ele, explica os seus motivos. Também acontece muito erroneamente que às vezes o pai fala não pelo simples não. Não porque eu não quero. Você não ensina o seu filho a pensar, né? Então é um não. Infelizmente não posso nesse momento por conta disso, disso e disso. Numa outra ocasião, num outro momento, eu vou poder fazer isso por você, mas hoje é não. Quando desde novo seu filho aprende a negociar, aprende a saber o valor real do dinheiro, o quanto vale um trabalho, né? Ele já chega aos seus 18 anos muito mais seguro, muito mais decidido do que ele quer seguir, qual é a melhor carreira para ele. Isso tudo você vai aos poucos conversando com ele de uma forma leve e responsável. A gente precisa conversar de uma forma responsável, passando informação efetiva para os nossos filhos. Infelizmente, a gente vê alguns casos aí de alguns pais que são bem financeiramente, chegam à maturidade com uma riqueza incrível, chegam a construir impérios, verdadeiros impérios, e às vezes não passa essas informações para o filho, não ensina o filho a lidar com dinheiro. E na primeira oportunidade que o filho toma posse desse dinheiro, ele joga todo esse dinheiro fora, né? Desperdiça tudo que o pai construiu, todo o império que o pai construiu. Quantas histórias a gente já não ouve dizer de, às vezes, empresas grandiosas e que o pai faleceu, né, ou se aposentou e os filhos não conseguiram manter a empresa. A empresa foi por água abaixo, foi embora todo um patrimônio da família, né? E existem também alguns pais que eu também sinto muita tristeza às vezes no meu coração quando eu vejo clientes lá no banco, idosos, às vezes já com 75, 80 anos, com dificuldade de andar, que tem um dinheiro considerável no banco que os filhos não têm conhecimento. Eles mantêm isso tudo em silêncio. Quando você vai perguntar por que eles escondem isso da família, eles dizem porque se esconder eles vão querer gastar tudo. Então daí dá para você tirar que os pais não confiam nos filhos, né? Os filhos não tiveram o conhecimento financeiro que eles precisavam, não sabem lidar com o dinheiro, com amor, com carinho, gastando de uma maneira produtiva, de uma maneira que vá trazer qualidade de vida, sim, mas que não vai ter desperdício, né? E assim a gente vai fazendo com que aos poucos, de uma maneira leve, de uma maneira muito tranquila, que nossos filhos cheguem à fase adulta com responsabilidade, sim, e que possam decidir por uma vida mais leve, mais tranquila, emocionalmente mais preparados, mais estruturados para poder lidar com o dinheiro de uma forma organizada e, como eu disse, bem mais leve e feliz. Se você de alguma maneira se identifica com esse conteúdo, curte, compartilhe e deixa aqui os seus comentários. Até a próxima!